E hoje nós vamos falar justamente dessa questão dos lucros na FD-RINF. Vou trazer aqui logo de cara um problema. E como informa dentro da FD-RINF, eu acredito que não tem muito segredo, né? Você vai lá dentro, ou pelo ECAC, ou até mesmo pelo seu sistema, vai informar beneficiário pessoa física e informa lá a data da retirada de lucro e o lucro que você pagou para o seu cliente. O problema é o que informar e quando informar isso. Esse é o grande desafio. Aí, durante algum tempo, eu já apresentei essa decisão aqui, ó, que é uma decisão da Receita Federal de 2012. Muitos de vocês já devem ter visto essa decisão aqui comigo, certo? Que fala de sociedade simples e retirada de prolabore. Essa é uma decisão de ZIT. Eu sempre lembro que de ZIT não tem efeito vinculante. De ZIT só é admitido para aquela empresa que formulou a consulta, certo? E aí essa solução de ZIT, ela estabelece lá, né, ou decidiu, né, nesse momento aqui, que não havia necessidade de prolabore ou remuneração dos sócios na sociedade simples, certo? E também, quando você vai fazer distribuição de lucro, para fazer um balancete prévio à distribuição de lucro. Essa é uma decisão COSIT muito importante. Só que veja bem, depois dessa decisão de ZIT, nós tivemos algumas outras regulamentações por parte da Receita Federal, né? E como houve outras regulamentações por parte da Receita Federal, eu cito aqui para você o artigo 8º da IN 2110 de 2022. Essa instrução normativa aqui, ela regulamenta o contribuinte individual, o que é remuneração de contribuinte individual, contribuições previdenciárias patronais, inclusive ela revoga aquela normativa 971, a famosa normativa 971 da Receita Federal, que era usada para a gente fundamentar as cobranças de contribuições previdenciárias, certo? E, de certa forma, ela já é mais atualizada, ela é consolidada, ela já vem com, vamos dizer assim, a regulamentação da Receita Federal atualizada a respeito de determinados assuntos, inclusive essa questão aí de sócios e de contribuição previdenciária sobre a remuneração de sócio. E é justamente esse ponto que eu começo falando aqui, tá? Primeiro, o sócio, quando ele faz parte de um quadro societário ali, né? Ele recebe uma remuneração. Que tipo de remuneração que ele pode receber? Né? Ele pode receber lucro, ele pode receber prolabore, pode ter um outro tipo de remuneração que seja diferente, diferente desses dois, como aluguel ou algo, outra natureza que foge a isso, mas teria que ter uma justificativa, um contrato ou algo que justifique qualquer outra retirada. Mas os principais são lucros e prolabore. Tá? Vamos partir dessa premissa. E o que diz o artigo 8º? Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual. Aí o inciso 12º, ele fala, desde que receba a remuneração decorrente de trabalho na empresa. Então, veja, desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa. Aí vem o sócio solidário, o sócio gerente, o sócio de serviço, o sócio cotista e o administrador não empregado na sociedade limitada, urbana ou rural, certo? Então, o que nós temos de premissa, que todo contador orienta, inclusive eu falava bastante disso, a recomendação é que você coloque um prolabore para o sócio. Porque, assim, especialmente das pequenas e médias empresas, dificilmente assim o sócio não vai trabalhar na empresa. A maioria dos sócios trabalham na empresa. Então, quando você tem um sócio que trabalha na empresa, recomendado é que você coloque um prolabore para ele. Então, todo contador já está cansado de saber que é recomendável que se coloque um prolabore, certo? Ponto. Por conta disso daqui, por conta especialmente do artigo 8º, mas tem outro dispositivo que nós vamos comentar agora mesmo, que é a questão de trabalhou, tem que ter uma remuneração como contribuinte individual, certo? Ah, Gabriel, e se ele trabalhar, mas eu não colocar prolabore? Aí é um risco que ele corre de um dia ter que prestar contas
a Receita Federal daquilo que ele foi tratado como um sócio cotista na qualidade de sociedade empresária. Por quê? Porque sociedade empresária é uma coisa, sociedade simples é outra coisa. A sociedade simples possui uma regulamentação própria. Por quê? Segundo o Código Civil, gente, o que é uma sociedade simples? Sociedade simples pressupõe que os próprios sócios trabalhem em nome da empresa. Os próprios sócios prestem serviços em nome da sociedade. Então é diferente. Você vai perceber que a sociedade, quando se fala de, de sociedade simples, os próprios sócios já prestam serviço em nome da sociedade. No que diz respeito à sociedade empresária, limitada, por exemplo, registrada na junta comercial, não é bem assim. Eu posso ter um sócio cotista, certo? E esse sócio cotista ali não trabalhar pela empresa, ele só é um investidor, ele está esperando o dinheiro dele retornar nas mãos dele, e ele vai ter uma outra pessoa ali que trabalha na empresa, os funcionários, os empregados, ou até mesmo um administrador não sócio, entendeu? Que vai trabalhar pela empresa para fazer aquela empresa girar, certo? Então, veja, por que eu estou colocando aqui a retirada de sócio, sociedade simples versus sociedade empresária? Esse ponto para a gente discutir. Porque existem diferenças. Uma coisa é sociedade empresária, outra coisa é sociedade simples. Quando eu falo sociedade simples, eu já pressuponho que o sócio vai trabalhar pela empresa. Já pressuponho que o sócio vai trabalhar pela empresa. Mas, Gabriel, o que é uma sociedade simples? A sociedade simples é aquela sociedade pelo qual os sócios agem em nome próprio perante a sociedade, prestam serviço pela sociedade, mas eles pessoalmente prestam serviço aos seus pacientes, aos seus clientes, né? Por exemplo, os advogados, eles sempre vão ser formadores de uma sociedade simples. Os advogados sempre vão ser sociedade simples. Não tem como o advogado formar sociedade empresária registrada na junta, porque é obrigado a registrar na OAB. Vamos dar um outro exemplo aqui. O médico, ele pode formar uma sociedade simples ou sociedade empresária? Depende. Se os médicos eles mesmos forem prestar o serviço, sociedade simples. Se eles forem, se eles forem contratar outros médicos para poder prestar o serviço, vai ser sociedade empresária, porque eles não vão atuar, eles vão simplesmente contratar outros médicos, eles vão ser praticamente empresários, certo? Então, veja, isso aqui faz muita diferença para nós, nesse primeiro momento, tá? E aí, eu vou elencar aqui uma regulamentação que o Fábio até tinha provocado lá, uma discussão em cima disso. O que o Fábio citou, Fábio, você tinha citado a previsão do decreto, mas eu vou usar direto a IN 2110 de 2022, por quê? Porque a IN ela já está considerando todas as regulamentações mais atualizadas, todos os decretos já com as suas devidas alterações. Então, eu vou considerar o que está na IN para a gente poder orientar melhor vocês aqui e não confundir tanto, tá? Bom, vamos lá. Bom, o que diz o artigo 33, né, da IN 2110? A base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do equiparado são as seguintes. Então, ele fala ali a base de cálculo das contribuições. No inciso 2, ele vai falar o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais. Lembre-se que o sócio que trabalha é contribuinte individual, tá? Ok. Aí o parágrafo 3º, ele vai falar o seguinte: no caso de sociedade simples, de prestação de serviços relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa em relação aos sócios contribuintes individuais terá a base de cálculo. E aí, 2 pontos. E aqui eu faço um ponto de atenção. No caso de sociedade simples de prestação de serviço, lembrando que sociedade simples, os próprios sócios que prestam serviço. Então não tem como ser tratado como sociedade empresária aqui. Ao exercício de profissão legalmente regulamentada, a contribuição terá como base de cálculo o seguinte: ele vai explicar o que vai ter de base de cálculo. Inciso 1, a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência
de seu trabalho. Então, o que é remuneração paga em decorrência do seu trabalho? Então, quando você tem uma empresa, aliás, uma sociedade simples, desculpa, uma empresa não, uma sociedade simples, em que os sócios retiram para a Labore lá de um salário mínimo, 1.320, e sobre esse 1.320, ele vai lá e calcula o INSS de 11%, e ele registrou na contabilidade, tudo formalizado, bonitinho, isso daí é a famosa remuneração paga e acreditada ao sócio em decorrência do seu trabalho. Esse é o ponto, inciso 1, que não tem como escapar. Você foi lá e já atribuiu o Prolabore para ele, 1.320, e registrou na contabilidade 1.320, está tudo certo, descontou o INSS sobre 1.320, 11%. E aqui o inciso 2, que é o problema. Veja, os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração do trabalho e a proveniente do capital social, olha só o que ele está dizendo. Primeiro ponto é valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social. Então, você não tem a discriminação do que é prolabore daquilo que não é. Então, aí mistura tudo. Por isso que esse ponto aqui é muito importante você ter, especialmente na sociedade simples, fixado um prolabore. Ponto. Ou, se tratar de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício, ou quando a contabilidade for apresentada de forma deficiente. Olha só. E aqui cita até mesmo aquele dispositivo que o Fábio havia citado no e-mail ali para a gente, né? Ou se tratar de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração do resultado do exercício. Veja, tratar como adiantamento de resultado que ainda não foi apurado por meio de DRE, certo? Ou quando a contabilidade for apresentada de forma deficiente, isso também faz parte da base de cálculo do INSS. Ou seja, a Receita Federal vai querer cobrar INSS sobre essa parte de valor que é pago ao sócio a título de antecipação de lucro, quando não tem essa discriminação entre o que é lucro e o que é remuneração do trabalho, ou se tiver como adiantamento, não tiver a DRE, o balancete apurado, certo? Ou quando a contabilidade for deficiente, ou seja, quando você tiver alguma coisa ali que não condiz com a realidade, ou muito documento faltando, ou uma conciliação contábil bancária não funcionando. Então, isso tudo pode ser caracterizado como o quê? Uma contabilidade deficiente, ou até mesmo que se você tenha um balancete, mas não tenha, que tratar como adiantamento sem balancete, vamos dizer assim, aí é problema. Se é um balancete fiel. E se tiver o balancete, não pode ser deficiente. Então, veja, problema, né? Problema. E aí, o parágrafo 4º, ele acaba trazendo uma substância aqui para a gente poder entender melhor como que a Receita Federal vai ver isso daqui, né? Então, para fins do disposto do inciso 2 do parágrafo 3º, que é justamente esse de cima aqui, para fins desse dispositivo aqui, o valor a ser distribuído a título de antecipação de lucro poderá ser previamente apurado mediante a elaboração de balancetes contábeis mensais. Isso daqui, inclusive, ele é coerente com aquela primeira solução de consulta lá que eu havia falado com vocês lá, uma decisão da Receita Federal de 2012, né? Ó, teve um balancete contábil mensal, beleza, né? Devendo nessa hipótese ser observado que, se a demonstração de resultado final do exercício evidenciar uma apuração de lucro inferior ao montante distribuído, a diferença será considerada remuneração ao sócio. Veja,
Se a demonstração de resultado final fechou em 31/12, aí você apurou um lucro de 100 mil e você distribuiu durante o ano 150, espera aí, como é que você distribuiu 150 se no final, em 31/12, foi de 100? Não tem como. Então, se a demonstração de resultado final do exercício evidenciar um lucro inferior ao montante distribuído, a diferença será considerada a remuneração do sócio. Mas qual que seria essa diferença? Então, lembrando, se eu apurei em 31/12 100 mil e eu fiz os balancetes mensais em cada mês, apurei 150, distribuí, né? 150, na verdade não era 150, porque esses balancetes não fecharam, né? Não tem como você pegar e distribuir 150, se lá no 31/12 vai dar 100, alguma coisa está errada nesse negócio para começar, né? Mas vai que você registrou como adiantamento. Vai que você registrou como adiantamento, como está aqui na Receita Federal, tá essa regulamentação. Olha só o que a Receita Federal está dizendo. Então, antecipação ou adiantamento. Registrou como antecipação. Você vem registrando antecipação de 150. Aí chegou em 31/12 e deu 100. O que ele vai entender? Que a diferença desses 100 para 150, esse 50 é tratado como uma remuneração pelo trabalho e aí incide INSS. Isso eu estou falando aqui para vocês, no caso sociedade simples, que é obrigada a ter o prolabore, é obrigada a ter a informação da remuneração dos sócios, certo? Então, acredito, Fábio, que aí as suas perguntas acabam sendo esclarecidas com esse ponto aqui, certo? Mas, Gabriel, veja bem, no caso da sociedade empresária, a limitada, não tem uma previsão específica para a sociedade limitada. Aqui fala sociedade simples. Por que fala sociedade simples? Gente, porque a sociedade simples já pressupõe que os sócios, eles que vão prestar o serviço. Então, tem que ter remuneração pelo trabalho. Então, não tem como fugir disso, certo? Então, tem que ter prolabore. Mas, Gabriel, sabe o que é? A minha PJ de médicos, ou de engenheiro, ou de, sei lá, qualquer outro profissional de profissão regulamentada, não foi registrada no cartório como sociedade simples. Ela foi registrada na junta como sociedade empresária. Será que cai nessa regra aqui? Bom, tem algumas até no passado que era registrada como simples limitada. Hoje a junta comercial ela nem aceita mais isso. Mas tem algumas antigas que você vê lá, simples limitada, né? Uma mistura, uma miscigenação de sociedade simples com sociedade empresária. Enfim, como é que fica esses casos aí de PJs que não, na prática não são sociedade empresária, são sociedade simples? Gente, aí a Receita Federal ela pode, de fato, ela entender que isso aqui é uma sociedade simples, se os sócios prestam serviço. Mas como que ela pode fazer isso, Gabriel? Ela pode pegar, chamar os sócios lá e falar assim: peraí, vem cá. Vocês têm uma sociedade aqui, são 3 médicos, ok? Vocês são registrados na junta comercial, vocês não estão retirando para o prolabore, certo? Tá só como lucro, ok? Certo? Então, me fala uma coisa, quem que está trabalhando por essa sociedade? Porque assim, estou vendo aqui, não tem nenhum empregado registrado. Como é que você exerce atividade empresarial? Senão, os próprios sócios que prestam serviço para o hospital. Então, você já deu a resposta para a Receita Federal que ela queria. Os próprios sócios prestam serviço para o hospital, para clínicas, enfim, para quem for. Isso estou dando um exemplo do médico, mas poderia se enquadrar em qualquer profissional de profissão regulamentada. Aos próprios sócios que prestam serviço. Então, isso daí, a Receita Federal facilmente enquadraria como uma sociedade simples, poderia se encaixar aqui, certo? Gabriel, e se porventura eu se for uma sociedade empresária de verdade mesmo, sabe? E eu teria que observar essas regras aqui. Gente,
essa previsão do parágrafo terceiro é sociedade simples. Mas a gente pode fazer uma analogia da própria Receita Federal do artigo 8º, que ele vai falar o seguinte: devem contribuir obrigatoriamente, na qualidade de contribuinte individual, aqueles que trabalham. É obrigado a retirar o prolabore. Tá? Então, recomendação é que você retire o prolabore. Ok? Então, então, esse é o problema que a gente vai enfrentar. Esse é o problema que a gente vai enfrentar com a FD-REINF, certo? O que eu vou fazer a leitura disso tudo, né? Tem mais uma solução de consulta aqui, que até mesmo o Fábio tinha citado, mas ela vai em linha com o que está na normativa 2110, certo? O sócio da sociedade civil. Sociedade civil antiga era a antiga sociedade civil. Não sei nem por que foi colocado sociedade civil, mas é sociedade simples, tá? Atualmente, sociedade simples, de prestação de serviços profissionais que presta serviço à sociedade na qual é sócio e segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual, sendo obrigatória a discriminação entre a parcela do lucro e aquela paga pelo trabalho. É obrigatório você separar o que é lucro e o que é do trabalho. O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que for pago ou creditada a remuneração do contribuinte individual, certo? Pelo menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que presta serviço à sociedade terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho. Por que ele colocou que pelo menos? Porque é uma sociedade civil, uma sociedade simples. Pelo menos tem que ter um prolabore, tem que ter uma parte que é trabalho. Não pode, é o entendimento da Receita Federal. Ah, Gabriel, mas tinha uma solução de consulta mais antiga lá que não é permitido, que não precisa de colocar prolabore. Pois é, mas aí os entendimentos da Receita Federal evoluíram, a normativa também evoluiu, e você tem que tomar as medidas mais cautelosas com relação a isso. A recomendação é que, sim, tenha prolabore. Ah, Gabriel, mas no meu caso é uma sociedade empresária. Por ser uma sociedade empresária registrada na junta, não seria que aplicável à sociedade civil. Porém, eu vou orientar você e vou recomendar que você adote os mesmos procedimentos das regras aplicáveis às sociedades simples. Por quê? Porque é mais seguro. Até porque muitas sociedades empresárias registradas na junta comercial, no fundo, talvez não sejam sociedade empresária, sejam sociedade simples. E aí aplicaria essa regra. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê essa previsão para a sociedade simples versus a sociedade empresária, e a recomendação que a gente dá é que adote uma sistemática para todos os clientes, segundo essa orientação aqui da Receita Federal, certo? Distribuir colocar o que é lucro daquilo que não é, para poder deixar muito claro na FD-REINF. Ah, Gabriel, mas eu fiz uma antecipação de lucro no mês de setembro. Eu preciso informar? Olha, eu entendo que sim, você tem que informar essa parte dos lucros, tá? Se chegar lá no final do ano, o lucro do ano for 150 e você apurou só 100, o que a Receita Federal vai fazer? Vai poder cobrar a contribuição previdenciária sobre a diferença dos 50. É o que eu acho que ela vai fiscalizar, é assim, ela vai cobrar sobre a diferença, sobre aquilo que você não conseguir apurar.